Dia, boa tarde ou boa noite. Nesse slide vamos aprender o conceito básico dos movimentos de transmissão. Existem vários tipos de engrenagens: as cilíndricas retas, as helicoidais, cônicas, parafuso, sem fio e pinhão de cremalheira. É o que vamos ver a partir de agora. Na definição, uma das coisas mais importantes de uma máquina são as engrenagens. É ela que se dá os movimentos e as funções básicas para que uma máquina possa funcionar. As engrenagens são rodas com dentes padronizados que servem para transmitir movimento e força para dois eixos. Muitas vezes a engrenagem é usada para usar número de rotação por minuto e o sentido da rotação de um eixo para o outro, mas para que isso aconteça, as engrenagens têm que estar com todas as partes em ordem. Uma engrenagem é composta por 5 partes: o corpo, o dente, o vão do dente, o cubo e o rasgo do dente. Essas são as partes principais de uma engrenagem. Agora, tão mais importante que os dentes das engrenagens não estiverem em ordem, seus mecanismos não funcionam. Os dentes das engrenagens têm um perfil parecido com os nossos dentes. Eles têm uma raiz, depois tem uma parte mais encorpada chamada de pé, que é os cálculos que temos feito nas aulas de mecânicas. O corpo. Esse é um dos principais corpos das engrenagens. Temos aqui o corpo em forma de disco com furo central, o corpo em forma de disco com cubo e furo central, o corpo com 4 furos, cubo e furo central, e o corpo com braços, cubo e furo central. É uma das engrenagens mais utilizadas nos mecanismos básicos que vimos pelas indústrias e fábricas. O importante dos dentes da engrenagem é porque eles engrenam, daí se dá o movimento. Os movimentos das engrenagens é, portanto, resultado de trabalho em conjunto, e as engrenagens do mesmo conjunto podem ter tamanhos iguais ou diferentes. Quando as engrenagens trabalham juntas, com tamanhos diferentes, elas recebem nomes diferentes. Daí vamos dar os tipos de engrenagem. A primeira engrenagem é a mais comum. São as cilíndricas. Como o próprio nome diz, essas engrenagens têm a forma cilíndricas, como por exemplo os dentes retos. Já essa outra tem dentes helicoidais, quer dizer, em forma de hélices. As cônicas têm a forma de um tronco de cone. Elas também podem ter dentes retos ou helicoidais. Elas transmitem rotação em eixos concorrentes. Aqui é o corpo e o pinhão. O corpo é sempre maior e o pinhão é aquele sempre menor. A helicoidais nas engrenagens de dente a forma hélices. Uma dessas engrenagens é a chamada de rosca sem fim, ou coroa. Ela é usada quando se quer uma grande redução de rotação. A engrenagem sem fim é essa parte de cima, que faz uma transmissão maior. E também tem uma bem importante, que é a pinhão de cremalheira. É tão simples como útil.
ela funciona engrenada em uma roda dentada. Esse sistema serve para transmitir rotação em retilíneo e vice-versa. Agora vamos entrar num assunto bem mais importante, que são as engrenagens de trem. Essas engrenagens de trem têm a função: tem um conjunto de engrenagens acopladas a realizar uma transmissão desejada. Estas engrenagens podem estar dispostas em eixos paralelos, reversos ou concorrentes. Um exemplo: a engrenagem da direita, roxa, é na verdade feita de duas partes, conforme mostrado no desenho. Uma engrenagem pequena e uma engrenagem estão interligadas, uma sobre a outra. Trens de engrenagem consistem geralmente de múltiplas engrenagens no trem, como mostrado na figura. Para fazer uma transmissão correta, o trem precisa ter esses percursos de engrenagem. As engrenagens também de trem têm alguns nomes. Por exemplo, a engrenagem simples. Todas as engrenagens possuem o mesmo módulo, somente as engrenagens de entrada e saída são importantes. As engrenagens intermediárias servem apenas para preencher o espaço e controlar o sentido de rotação. Número par de estágios, mesmo sentido. Número ímpar de estágios, sentidos contrários. Mais de uma engrenagem intermediária é desaconselhável substituir por corrente ou correia. E também a composta. Como o nome dela já diz, relação maior do que 10 por 1. O que é essa relação maior de 10 por 1? Se você tiver 10 dentes da relação, é 10 por 1. Se você tiver 20 dentes, é 20 por 1. E assim vai. Por isso, esse nome 10 por 1. Mas voltando. A composta, resolução ocorre em estágios. Cada estágio possui seu próprio módulo. Sentido de rotação. Número par de estágios, mesmo sentido. Número ímpar de estágios, inversão. Esse número de par de estágios é conforme as engrenagens giram entre si. E uma das mais importantes, que são as planetárias. Existem maneiras de empregar engrenagens. Um tipo específico de engrenagem é chamado de trem de engrenagem planetária. E outra coisa interessante é o uso da engrenagem planetária, é que elas podem produzir diferentes relações de marchas também. Essa engrenagem tem uns elementos formados pela engrenagem solar, que é a engrenagem central, satélites que giram em torno dela, a anelar, onde os planetários se engrenam em um eixo de suporte. Seu objetivo é atuar como caixa de redução, transformando a alta velocidade do motor em um alto torque para a operação da máquina. As engrenagens planetárias também são usadas em automóveis, onde as relações de transmissão são precisas, com um torque suave. Elas também são empregadas nas indústrias para controlar alguns tipos de movimentos, como turbinas eólicas, bicicletas, helicópteros, máquinas pesadas, motores elétricos e alimentadores de papel. Na comparação com outras engrenagens, elas possuem algumas vantagens, podendo citar que são mais compactas, leves, permitem alta redução de velocidade e etc. Por outro lado,
possui um projeto complexo, necessitando de altas cargas. Fazer parte de um conjunto composto de caixa planetária e satélites. A finalidade é distribuir o movimento para dois eixos alinhados. Bom, espero que tenha gostado. A conclusão do meu trabalho. Com o constante aumento da utilização de máquinas cada vez mais complexas nas indústrias, em geral, a utilização das engrenagens como meio de transformação de energia elétrica em mecânica, ou também na melhor utilização do torque ou velocidade do motor, se torna imprescindível na aplicação em tais situações. A elaboração de tal trabalho nos proporcionou um melhor entendimento do funcionamento desses equipamentos em geral, podendo dessa maneira averiguar o melhor meio de aplicá-los e, enfim, de se obter resultados esperados. Aula tema: engrenagem. Professor Camilo, turma Engenharia de Produção, alunos Isaac Cavalcante, Pedrino Rodrigues, Thaís Mitsui, Tiago Ferreira e Tamires Figueiredo. Espero que tenha um bom entendimento.